Então, voltamos aqui para a nossa segunda aula de morfologia bacteriana e nessa aula aqui a gente vai ver os formatos das bactérias, como são as bactérias por fora, a sua morfologia externa. Então, em primeiro lugar, as bactérias elas podem assumir uma infinidade de formatos. Então, para começar, quando a gente tem uma bactéria esférica, ela tem um formato que a gente chama de cocos. E aí, quando a gente tem duas células bacterianas formando uma colônia, e é claro, duas células esféricas, a gente chama de diplococos. No caso de a gente ter uma colônia de cocos nesse arranjo bidimensional que forma um quadrado, a gente chama de tétrade. Quando a gente tem uma colônia de bactérias formada por 8 células, nesse formato cúbico tridimensional, a gente tem o que a gente chama de sarcina. Também, quando a gente tem vários cocos formando uma linha com uma célula bacteriana atrás da outra na colônia, em uma faixa, em uma dimensão apenas, a gente tem o que a gente chama de streptococo. E é claro, quando a gente tem uma colônia de cocos em uma disposição aleatória e tridimensional, a gente tem o que a gente chama de estafilococo. Além de serem esféricas e formarem os cocos, as bactérias elas também podem ter formato de bacilo, que é um formato mais oval. E aí, consequentemente, quando a gente tem dois bacilos, a gente chama de diplobacilo. E quando a gente tem uma colônia feita por vários bacilos, a gente chama de streptobacilo. E é claro, tem alguns outros formatos especiais assumidos pelas bactérias. Então, quando a gente tem uma bactéria com essa forma de bacilo meio torto e com várias unidades flagelares, a gente tem o que a gente chama de espirilo. E quando a gente tem um bacilo torto com um flagelo apenas, a gente chama de vibrião. E também a gente tem esse tipo de formato aqui, em que a bactéria assume uma forma espiral ou helicoidal. Quando a gente tem esse tipo de formato de bactéria, de célula bacteriana, a gente tem o que a gente chama de espiroqueta. Daí, superficialmente, a gente pode classificar as bactérias em bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas. Esse nome gram-positivo e gram-negativo vem do corante de Gram. Então, as bactérias gram-positivas são aquelas que reagem ao corante de Gram, assumindo uma coloração roxa no microscópio. Enquanto que as gram-positivas, elas não reagem a esse corante de Gram e têm uma coloração mais amarronzada ou avermelhada. E esse corante que a gente utiliza para corar essas bactérias, ele age sobre a parede celular de peptídeo glicano das bactérias, sendo que as bactérias gram-positivas são coradas por esse corante porque elas possuem uma parede celular de peptídeo glicano mais grossa e por isso a bactéria gram-positiva ela costuma ser mais rígida. E na parede celular de peptídeo glicano, que vem acima da membrana celular das bactérias gram-positivas, a gente consegue visualizar também a presença de ácidos teicoicos, que são ácidos aderidos à parede de peptídeo glicano, e também de ácidos lipoteicoicos, que são ácidos aderidos aos lipídios de membrana que atravessam toda a parede celular. Já nas bactérias gram-negativas, elas também possuem uma parede celular de peptídeo glicano, só que as bactérias gram-negativas, elas possuem membrana celular dupla. Então elas possuem uma membrana, uma parede fina de peptídeo glicano e acima outra membrana celular, chamada de membrana externa, sendo que a membrana de baixo é a membrana interna. Daí nós temos que as bactérias gram-positivas, elas costumam ser mais rígidas que as gram-negativas devido à espessura de sua parede celular. Daí as bactérias também, quando a gente analisa a morfologia externa delas, elas podem conter algumas especializações celulares, como é o exemplo da cápsula, que é uma estrutura adesiva composta por proteínas e polissacarídeos que garante a fixação da bactéria no substrato. Então, além da parede celular, aqui corado na microscopia eletrônica em preto, a gente pode ter também a presença de uma cápsula que vai ajudar a bactéria a se fixar no substrato. Além disso, as bactérias elas também podem assumir uma forma vegetativa chamada endósporo. Quando as bactérias
elas assumem a forma de endósporo, elas ficam mais protegidas de estresse ambiental. Então a formação do endósporo ocorre quando a bactéria, quando submetida a um estresse, a um estímulo estressivo, ela gera uma cópia dos seus cromossomos, do cromossomo bacteriano, e encapsula esse cromossomo bacteriano dentro de uma estrutura vegetativa. Para no futuro, quando essa bactéria sair dessa condição de estresse ambiental, sair do ambiente inóspito, o endósporo eclode e a bactéria sai da sua forma vegetativa e começa a agir como uma bactéria normal. E é claro, as bactérias elas também podem possuir fímbrias, que são estruturas que auxiliam também na fixação da bactéria ao substrato ou também a outras células. As fímbrias elas não devem ser confundidas com os pilos, que são estruturas reprodutivas, embora as fímbrias, assim como os pilos, também sejam compostas por proteínas. No caso, fímbrias são proteínas adesivas. E aí, como que as bactérias se movem? Então, as bactérias elas podem formar colônias e ficar apenas paradas no ambiente, como elas também podem ser de vida solitária livre e se locomover, o que a gente chama de taxia, ou seja, a capacidade das bactérias de realizar movimento em direção a um estímulo ou contrário a ele. E essas bactérias elas podem se mover utilizando o flagelo bacteriano. Então, o flagelo das bactérias ele é bem diferente do flagelo de eucariotos, tanto na composição molecular dele, quanto no mecanismo de propulsão. E é claro, o flagelo bacteriano é similar em tamanho e mecanismo de propulsão quando comparado ao arcaelo, ou seja, o flagelo das arqueias. Só que o flagelo das bactérias não é compatível molecularmente com o flagelo das arqueias. Então, o flagelo é essa estrutura em formato de chicote composto por diversas proteínas que auxiliam as bactérias a se locomoverem. E aí, na próxima aula, a gente vai dar ênfase para essa estrutura chamada de flagelo bacteriano. Então, só um adendo, agora que a gente chegou ao final da aula. Apenas a menção ao flagelo bacteriano, ele suscita a lembrança a algumas ideias bastante obscurantistas. Alguns de vocês sabem do que eu estou falando, outros talvez não. E é por isso que na próxima aula a gente vai focar no flagelo bacteriano, porque eu não vou fugir dessa questão, de tratar essa questão que em muitos de vocês podem causar confusão, e é por isso que eu acho que a gente tem que esclarecer como se dá a origem do flagelo bacteriano a partir da evolução e não a partir de teorias pseudocientíficas. Então eu vou ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai falar do flagelo bacteriano e até mais.